Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este culto. Hoje, mais uma vez, nos reunimos porque esta é a vontade de Deus. Hoje nós queremos falar sobre o joio e o trigo. Quem sabe você conheça esta parábola. E eu te pergunto, você sabe distinguir entre o joio e o trigo? Você sabe distinguir uma pessoa considerada trigo e a outra que é considerada joio? Sim? Não? Talvez? Convido você a celebrarmos juntos este culto, a orarmos, a cantarmos e a ouvirmos a palavra de Deus, a ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar com esta palavra bíblica, com esta parábola do joio e do trigo. Acolho você para este culto com uma palavra bíblica que estava presente também na pregação do culto passado. Palavra bíblica que nos acompanha neste início de semana. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 11. Que Deus abençoe este nosso momento de comunhão. Amém. Cantemos a música O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Estamos reunidas neste momento, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Ó bondoso e eterno Deus, Tu desejas que vivamos bem, e por isso deste o Teu Filho em nosso favor. Neste momento de comunhão, neste momento de culto, viemos a Ti suplicando por ajuda,
para sermos corretos no pensar e no agir. Pela Tua palavra, que se fez verbo e nos encheu da verdade, permita que permaneçamos firmes, escutando o que queres nos ensinar, pois sabemos que Tu és um Deus de amor e paz e que desejas o melhor para todos nós. Ajuda-nos para que sejamos sensíveis às dores uns dos outros, que nós possamos ser como o trigo, que dá bons frutos. É o que oramos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos a música As Pessoas Hoje Correm. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia um dia inteiro. Vejam como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Voam, sempre sem preocupação, olham tudo lá de cima sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. E protege os passarinhos, enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Ouçamos as leituras bíblicas previstas para este final de semana para o culto de hoje. Ouçamos a primeira leitura bíblica do Novo Testamento, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 12 a 25. Romanos capítulo 8, os versículos 12 a 25. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro.
O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte plenamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois, quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Até aqui a primeira leitura bíblica, trecho da carta de Paulo aos Romanos. Amém. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 3, os versículos 24 a 30, em seguida os versículos 36 a 43. Mateus capítulo 13, os versículos 24 a 30, 36 a 43. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho de Deus. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros
pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Você se lembra do tema do culto passado? Nós falamos sobre a chuva e a neve. Hoje, de certo modo, vamos dar continuidade àquela pregação, àquela reflexão. O texto do Evangelho de hoje inicia com Jesus ensinando sobre o reino do céu e comparando o reino com o joio e o trigo. Na comparação, temos diferentes personagens. Temos o semeador, um homem que saiu para semear na terra. Temos a terra, onde as sementes boas foram lançadas. Temos também as sementes, que eram, conforme o texto bíblico, boas. E temos ainda o joio. O joio, que é aquilo que é ruim, que nasce no meio do trigo. Não sei qual foi a sua impressão do texto que nós ouvimos, mas talvez em um primeiro impulso você pensou assim: eu sou o trigo e tem as outras pessoas no mundo aí que são o joio. E eu tenho quase certeza de que você não disse isso. Eu sou o joio aqui no meio dessa parábola. Claro que não. Mas vamos entender melhor cada elemento, cada item, cada personagem desta parábola, com a explicação que o próprio Jesus Cristo dá, conforme a segunda parte do texto do Evangelho que nós ouvimos hoje. Então, o primeiro personagem, ou o primeiro elemento desta nossa história é o semeador. Versículo 37. Quem é o semeador? Versículo 37, Jesus responde: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O semeador é aquele que semeia as sementes boas. É quem? O Filho do Homem. Jesus é o dono da plantação. É Jesus o dono da plantação da vinha, de outra história que nós também encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 20, os versículos 1 a 16. É Jesus quem chama os discípulos, Lucas 6, 12 a 19. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que lança as boas sementes no mundo para que elas possam produzir muitos frutos. Temos o segundo elemento neste evangelho, que é a terra. Versículo 38, a primeira parte. O terreno é o mundo. É no mundo que as sementes são lançadas para darem bons frutos, dar testemunho do amor de Deus, dar sinais da vinda do reino de Deus. Já aqui e agora somos chamados, você e eu, a produzirmos frutos do Espírito Santo. Também temos o terceiro elemento, que são as sementes. Versículo 38. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino de Deus, ao reino do céu. E as sementes que o semeador
lança são boas, são de qualidade, têm procedência, têm uma genética muito boa. E essas sementes são as pessoas que pertencem ao reino dos céus. São aquelas pessoas que cumprem, que seguem os mandamentos, seguem os ensinamentos de Deus, seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. E como fala também a parábola do semeador, produzem de 30, 60 até 100 por um. Mateus capítulo 3, versículo 23. Mas, quarto item, quarto ponto, quarto elemento deste nosso texto de hoje, na terra, no mundo, não temos somente sementes boas lançadas pelo semeador. Temos também o joio, a semente que não foi semeada por Jesus, mas pelo maligno. E na comparação que Jesus faz, os trabalhadores, que são os empregados do dono, do semeador, aquele que lança as sementes, percebem que com a plantação de trigo, cresceu também o joio. Como o trigo cresceu, eles também foram percebendo que no meio do trigo havia o joio. E aqueles trabalhadores trazem uma solução rápida e eficaz para o problema desta plantação que está contaminada, que está poluída pelo joio. E eles dizem ao semeador, ao dono, o seguinte: o Senhor quer que a gente arranque o joio no meio do trigo? E esperando uma resposta positiva, e o semeador, então, naquela sua sabedoria, responde com paciência aos trabalhadores: não quero que vocês arranquem o joio do meio do trigo. E aí, nesse ponto, nesse momento da passagem bíblica, talvez você esteja pensando: se o mal, ele existe, ele foi colocado ali pelo maligno, conforme diz o Evangelho, e ele cresce junto com as sementes boas, no caso, o trigo. Por que não arrancar? Por que não tirar o joio no meio do trigo? Por que não tirar o mal? Por que deixar o mal crescer? A resposta também está na Bíblia, também é dada por Jesus Cristo. Porque quando vocês forem tirar o joio, quando você for tirar o joio do trigo, poderá arrancar também o trigo. Estimado irmão e irmã em Cristo, o nosso desejo de trabalhador é de fazer o trabalho que é do patrão. Nós queremos sim arrancar o joio do meio do trigo. Achamos que temos a capacidade de discernir entre o bom e o mal. Nós achamos que temos a capacidade de discernir entre o joio e o trigo. Nós achamos que nós podemos dizer: você é trigo, olha lá, esse é gente boa, esse é legal, esse vai para o céu. Agora olha esse daqui, não, esse eu não gosto, na verdade não me simpatizo muito, esse deve ser joio, esse vai para o inferno. Sem dúvida, a separação do joio e do trigo vai acontecer, conforme nós podemos ler nos versículos 41 e 42 do Evangelho de Mateus capítulo 13, conforme está escrito: o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem
e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão estas pessoas na fornalha do fogo. Mas temos que deixar claro, esta não é a nossa função. Não cabe a nós separar o joio do trigo. Por quê? Porque também está escrito no Evangelho. Porque nós podemos arrancar também o trigo. Nós podemos, como pessoas pecadoras, cometer falhas e arrancar também trigo, pessoas boas no momento desta separação. E Jesus sabe desta nossa dificuldade, assim como Deus já havia falado também desta nossa dificuldade de discernir entre o joio e o trigo, essa capacidade que nós não temos de ver a fundo, de conhecer a fundo as pessoas. E Deus disse já no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência. Eu vejo o coração. Por isso, a tarefa, o compromisso, a missão de separar o joio, o trigo, é de Deus, é de Jesus Cristo, que irá realizar esta sua tarefa no juízo final, como diz o texto do Evangelho, na colheita. Meu irmão, minha irmã em Cristo, tem um ditado que diz: onde Deus constrói uma igreja, ao lado o diabo logo edifica uma capela. Precisamos reconhecer, sim, que o joio também está neste mundo, que ele está ao nosso lado. Pensemos, inclusive, nos discípulos de Jesus Cristo. Pensemos no Judas, que era o tesoureiro, dos discípulos. O que ele fez? Qual foi a atitude dele? Mas então, ouvindo o Evangelho de hoje, a pregação, chegando quase ao final desta nossa reflexão, talvez você pode ter se perguntado, mas então o que eu devo fazer, já que eu não posso arrancar o joio do meio do trigo? A resposta é: você deve ser trigo. Você deve ser aquilo para o qual você foi chamado a ser. Você deve ser um seguidor. Você deve ser discípulo. Você deve ser o trigo. Você não deve se colocar no lugar do dono da plantação. Você deve obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Nenhum de nós tem o dever, tem o direito, tem o compromisso, tem a missão ou a tarefa de discriminar, de matar, de julgar as pessoas, de separar as pessoas boas, as pessoas más. A nossa tarefa é ser trigo. A nossa tarefa é crescer e dar frutos, pois somente nesse momento é que nós saberemos quem é também o joio e o trigo. E na hora da colheita é Deus, Jesus Cristo, que irá fazer a separação. Assim, toda árvore boa dá frutas boas. A árvore que não presta dá frutas ruins. Mateus capítulo 7, versículo 17. Este é o chamado, este é o convite para nós hoje. É na colheita que serão reconhecidos os que são trigo e os que são joio.
O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Novamente, vemos que quem faz a separação é Jesus, o Filho do Homem. A nossa tarefa é crer nesta palavra, crer e testemunhá-la. Se você e eu somos o trigo, que possamos juntos testemunhar o amor de Deus em palavras e ações, que possamos dar, sim, bons frutos, que façamos a nossa parte e deixemos a parte de separar para quem vê mais do que as aparências, mas quem vê, sim, o coração. Que Deus, de fato, possa nos conservar nesta palavra, que Deus possa nos ajudar na tarefa de sermos trigo em meio ao joio. Amém. Queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Separar trigo do joio nunca foi nossa tarefa. Dividir em bons e maus é grande engano e tentação. Todos somos trigo e joio, abrigados no Evangelho. Só a Deus cabe o juízo que vem pleno de perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Somos todos a seu tempo, pois o bem na nossa vida se confunde com o mal. Nosso peito é morada do acerto e do engano. Somos justos só por graça e pecadores por igual. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos do perdão. Não nos cabe separar e excluir quem quer que seja, pois o trigo e o joio crescem cá dentro de nós. No abraço que perdoa, semeamos boa semente, inibindo a mão que lança má semente.
essa graça que juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar. Ignora essa graça que juízo apressar. Convido para que juntos possamos fazer a oração de intercessão, a oração geral da igreja. E hoje nós faremos da seguinte maneira: eu irei mencionar os motivos da nossa oração e em silêncio, você e eu iremos orar a Deus. Inclinemos a nossa cabeça e oremos. Amado e bondoso Deus, nos achegamos a Ti em oração e intercedemos. Intercedemos, ó Deus, por todas as lideranças políticas. Intercedemos por todas as famílias enlutadas que nesta pandemia não puderam se despedir como gostariam de seus entes queridos. Intercedemos pelas pessoas, famílias, vítimas das chuvas. Intercedemos por todos os que sofrem com a falta de comida, falta de saúde, falta de cuidado, falta de emprego, falta de uma vida digna. Mas também agradecemos, ó Deus, por todas as mãos que ajudam ao irmão, à irmã necessitada. Ajuda-nos, ó Deus, para que não nos falte o pão, para que assim também possamos repartir o nosso pão com quem não tem nada. Ó Deus, sabes daquilo que nos alegra, sabes também daquilo que nos preocupa, nos inquieta. Tudo isso incluímos na oração, que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos o momento dos comunicados, dos avisos. As ofertas do culto de hoje, elas são destinadas ao Sino do Brasil Central. Você pode fazer a sua oferta de forma online pelo site da ISLB, luteranos.com.br/doação/2020. Neste link que aparece aí no seu visor, luteranos.com.br/doação/2020. A doação é feita de forma fácil, de forma rápida e segura, e você pode doar qualquer valor. Convidamos você a participar do nosso culto de ação de graças pela colheita, a festa da colheita. Neste ano, devido à pandemia, faremos o culto de ação de graças pela colheita de forma online e de forma diaconal. Assim, nós queremos agradecer a Deus pela colheita, ajudando a uma pessoa, a uma instituição que necessita, ajudando o próximo. Assim, nós faremos neste ano uma campanha em prol da Associação Beneficente Pela Betânia, uma instituição de longa permanência que atende 160 pessoas idosas e pessoas com deficiência. Podem ser doados material de higiene e limpeza, sabonete, pasta de dente, escova, shampoo, papel higiênico, detergente, sabão para roupas líquido, sabonete líquido, água sanitária. Você pode entregar a sua doação, a sua ajuda até o dia 23, pois no dia 24 estas doações serão entregues, serão trazidas para Campo do Meio, onde nós iremos gravar o culto de ação de graças pela colheita
para o dia 26. Então, até o dia 23, você pode entregar a sua ajuda, a sua colaboração nos seguintes pontos de entrega. Em Santos Reis, Rosa Kauer e Ari Krug, na casa dessas duas pessoas. Em Campo do Meio, na casa do casal Hélio e Rosane Wadenpool. Na Costa da Serra, nas esquadrias Nova Era, com a Mailê ou com a Angélica. E na Sangafunda, na casa do Jones Koschenborger. Você também pode ajudar com dinheiro, fazendo um depósito de qualquer valor na conta da instituição. Os números das contas e os respectivos bancos estão aparecendo aí na sua tela. Sobre a suspensão das atividades presenciais aqui no Sínodo Nordeste Gaúcho, recebemos a seguinte carta. Mais uma vez, ouvimos opiniões e reflexões de presbitérios, ministros e ministras e junto com a Comissão Sinodal de Reflexão e Apoio ao Covid-19, na noite do dia 14 de julho, concluímos que a alternativa mais prudente e responsável no momento é manter a suspensão por mais um período, pelo menos até o dia 10 de agosto. Caso haja uma mudança expressiva para melhor no quadro da pandemia, faremos uma reunião extraordinária da comissão. Caso contrário, será emitida nova nota no dia 12 de agosto. Assim, reforço que as atividades presenciais aqui no Sínodo estão suspensas, assim como aqui na Paróquia União em Montenegro. Neste momento, queremos ver as palavras da nossa pastora sinodal a todas as pessoas enlutadas. Não há nada que possa separar. Queridas famílias enlutadas, estamos vivendo tempos difíceis, doenças, dores, perdas, um luto muito dolorido, até porque não podemos acompanhar como gostaríamos as pessoas enfermas e enlutadas. Não podemos nos despedir de nossos entes queridos como normalmente o fazíamos. O tempo de pandemia nos confronta com diversas perdas e por isso diferentes lutos. Nos solidarizamos e oramos em toda a ISLB e em todo o Sínodo do Nordeste Gaúcho pelas pessoas e famílias enlutadas. Com esse sinal da cruz, da flor e da fita preta, externamos nossa dor e nossos sentimentos, os quais derramamos aos pés da cruz. Hoje falo especialmente a você, que está passando por dias difíceis, de perdas e de luto. Tem dias que sentimos Deus caminhando ao nosso lado. E tem outros dias que sentimos que Deus nos carrega no colo. O que podemos fazer é confiar. Assim diz a letra de um dos hinos do nosso livro de canto. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Eu tenho certeza, afirma o apóstolo Paulo, de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus. Confiemos naquele cuja mão nos guia, nos conforta na tristeza e na solidão. Oremos. Senhor, Deus da eternidade e autor da vida, na tua presença nos encontramos a fim de buscar teu conforto. Recebe-nos, Senhor, por tua graça. Ajuda-nos
nós te pedimos a enfrentar com confiança este tempo de dor, sofrimento, medo e angústia. Nós nos entregamos totalmente a Ti e, por Tua misericórdia, permite que sintamos o descanso e a paz para nossos corações entristecidos. Concede, Senhor, o espírito de consolação aos que choram, pois reafirmamos nossa fé em Ti, ó Trino Deus. Que a Tua bênção consoladora nos fortaleça para sermos sinais de esperança. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Recebam a bênção de Deus. O bondoso Deus acolha tuas súplicas e tenha misericórdia de ti. Ele te ouça nos momentos de angústia e acalme teu coração. Ele te conduza nos caminhos certos e te dê a sabedoria necessária. Ele sempre te traga de volta para recomeçares com novo ânimo. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final deste nosso culto. Queremos nós também sair sob a bênção, sob a proteção de Deus. E para que possamos fazer de uma forma diferente hoje, queremos cantar aquele pequeno refrão, aquela pequena música que se chama, que é assim: Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Se você está assistindo sozinho este nosso culto, se você está acompanhando sozinho, você pode fazer os seguintes gestos: Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Se tem mais alguém do seu lado, você coloca a mão na cabeça da pessoa, depois no ombro e vocês podem se abraçar se você estiver aí na sua casa. Então, se você está sozinho, como eu aqui neste momento, vamos cantar juntos então. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Estenda as suas mãos também como gesto de recebimento desta bênção. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Espírito Santo, o nosso animador, esteja contigo neste momento. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto, no próximo domingo, culto de ação de graças pela colheita. Espero por você.